É impressionante. Exatamente às 9 horas. Não, 9 horas nós temos que estar começando. O André tem que estar começando. Bom dia e tal. Não sei o que. O horário certo é 2h10 da tarde. Qualquer coisa diferente já tá errado aí. Não, tá bom. Eu vou fazer. Eu vou te ajudar quando tu não tiver quando o motel não deixar tu gravar. Vou te ajudar. Vamos lá. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carbone, editor do Yahoo Esportes. Eu estou aqui para mediar essa discussão periódica dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, sempre na primeira divisão da imprensa esportiva brasileira, aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu caro André. E eu já queria fazer duas manifestações curiosas. Primeiro, se fizer o frio que tu tá esperando aí, com 2 ou 3 casacos que tu está... Demais, cara. A gente tem que gravar na Sibéria, viu, o podcast, viu? Porque é impressionante, viu? Tu tá com quantos casacos aí, cara? Tô com dois só esse aqui e o outro aqui. Negócio impressionante. E segundo, para quem acha que o brasileiro tem muitos times, eu também acho que o podcast tem muita gente. Então a gente pode fazer, viu, até uma associação já com a nossa pauta, viu, André? E aí, Nicola, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você estiver assistindo. Então, peraí, sua ideia é você e só mais um, é isso, Pretzel? Porque são 9h03 da manhã, eu tenho alguns compromissos, qualquer coisa eu já saio, vocês já fazem sozinhos. Eu acho que com 2 tem sido mais coerente, viu? Eu não vou dizer quem é o terceiro que tem escorregado na coerência, mas tudo bem. Tá. Entendi. Tá. Então, bora. Nicola propôs que o Campeonato Brasileiro tenha 18 clubes e não os 20, que ele tem desde 2006. O Campeonato Brasileiro, desde que é por pontos corridos, ele começou com 24, que já era o regulamento antigo, né, de quando classificava 8 para uma segunda fase, turno único, e aí ele foi diminuindo, ele chegou até 20 clubes e temos esse regulamento desde 2006, que está de acordo com a maior parte não, com as principais ligas do mundo, porque a maior parte do mundo usa bem menos do que 20 clubes. Também são países muito pequenos, temos que levar isso em consideração. Mas a gente já vai falar da peculiaridade de cada país europeu aí, que principalmente eu peguei aqui os europeus, porque é de onde vem esse regulamento de pontos corridos e é de onde vem o futebol e é de onde a gente pegou essas coisas. Mas antes eu queria que o Nicola explicasse o ponto dele, por que o Campeonato Brasileiro deveria ter 18 times. Elitista. Eu defendo uma mudança radical no formato dos campeonatos nacionais. Nessa parte até o Pretzel vai concordar. É inviável termos só 4 divisões num campeonato, num país gigante como esse, com um monte de clube precisando ter calendário e ter competição para jogar. Então, o começo da nossa conversa parte de muito mais divisões bancadas, organizadas, sob a responsabilidade da CBF. É muito fácil para a CBF ter a Série A debaixo do seu guarda-chuva, ter a Série B, a Série C, a Série D, enfim. Acho que a gente precisava ter pelo menos umas 6, 7, 8 divisões. E num modelo desses, com mais divisões, com os clubes tendo o calendário nacional para toda a temporada, eu acho que a gente deveria ter uma primeira divisão menor. 20 clubes, por mais que vá doer aos ouvidos de muita gente, por mais que tenha torcedor irritado, e o meu time está bem longe da primeira divisão, então não estou julgando ou defendendo em causa própria, porque para o meu time, quanto mais, se tivesse 40 times na primeira divisão, talvez aumentasse um pouquinho a chance de um dia a Lusa voltar à primeira divisão. Mas eu acho que é muito time, eu acho que a gente tem excesso, não temos qualidade suficiente para 20 times, e o campeonato dessa edição, ele comprova isso. A gente tem pelo menos 5, 6 times que parecem destoar demais do restante. A gente vai debater ao longo do programa. O que você acha disso, Pretzel? Não, eu acho um elitismo terrível, né? Primeiro que eu sou a favor de 8 divisões com 20 clubes em cada uma. Então nós seríamos da Série A à Série H, com 20 times subindo e descendo 4. Né? Acho que isso aí seria espetacular para o futebol brasileiro. Mas quem é que vai bancar a Série Z, F, G, H? A CBF, pô. A CBF é bilionária, cara. Quem vai bancar? Eles não querem organizar os campeonatos? Por que eles não podem bancar? Então, assim, hoje a Série D, que é a 4ª divisão,
ela tem 64 clubes. Só aí tu já teria as séries E e F, né? E ainda ficaria com mais 4 times para abrir uma série G, por exemplo. Eu estou dando exemplo. Há clubes possíveis para se disputar tanto campeonato assim, né? A gente vê assim, por exemplo, e isso me dá uma dor, né? Quando terminam os campeonatos estaduais, quantos times fecham as suas portas, né? Jogam apenas 4 meses, 3, 4 meses e fecham as portas, cara. E só para voltar no próximo ano. Eu cito o Santa Cruz lá no Rio Grande do Sul, um clube de grande tradição, hoje disputa a segunda divisão lá, certo? Joga 3 meses, 4 meses, Veranópolis também, e fecha depois. Pô, cara, isso aí é brincadeira, isso aí. Isso é brincadeira. Então as federações que deveriam, né, a CBF deveria cuidar do futebol nacional e da seleção brasileira. E as federações deveriam promover estaduais para classificar para essas divisões. Aí é que está o detalhe. Né? E com os grandes times entrando lá no final, se entrarem, isso que eu quero dizer, porque um calendário com 8 divisões você jogaria, e dá para jogar só os finais de semana. Então olha só que legal, todo sábado e todo domingo tu teria jogos das 8 divisões espalhados pelo Brasil, cara. E dá para fazer. O Brasil é um continente futebolístico, um continente. Tu tem o Vitória hoje na Série C, tu tem Paysandu e Remo na Série C, eu tô citando esses aí, hein, que são clubes de massa de grandes capitais, né? Tu tem emergentes que estão surgindo aí, tu tem o interior de São Paulo fortíssimo, que até tem grande chance de colocar Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol na Série B, Mirassol pela primeira vez. Então, cara, tem como fazer, né? Só precisa de boa vontade e também de organização. Nicola, até para contrapor isso que o Pretzel falou, a gente já volta para a primeira divisão dos países, mas a tendência mundial, né, pelo que eu vejo em vários países, é a primeira divisão, a segunda divisão ter mais ou menos o mesmo número de clubes, e ela vai aumentando e se regionalizando nas séries seguintes. Até em países muito menores que o Brasil isso é usado. Tipo, na Itália, por exemplo, né, se você vai para a quarta divisão, vai ficando cada vez mais regionalizado. Dificilmente você viaja para o norte do país, enfim, até chegar numa última divisão meio amadora que você só vai ali num raio de 30 quilômetros. Em países muito menores que os nossos, né, Carbone? Exatamente. Muito menores, mas muito menores mesmo. Você acha dessa ideia do Pretzel, da viabilidade dela e é claro que eu acho assim, do jeito que o Pretzel está pensando, seria mais legal, mas eu não sei se seria mais viável. Eu não gosto muito dessa ideia de times disputarem um campeonato para que os grandes entrassem só na reta final. Eu acho que o campeonato ele tem que ser disputado pelos mesmos times desde o começo. O Pretzel defende isso muito para estadual, né? Eu acho que se a gente tivesse várias divisões no Campeonato Brasileiro, talvez a gente não precisasse do estadual. O estadual seria o início do sonho por uma caminhada no âmbito nacional. 6, 7, 8 divisões, eu acho que esse é o caminho, esse é o cenário. Só que o grande ponto, a charada dessa história é a CBF querer deixar de ser uma entidade disposta a só ter bilhões na conta. Vamos lá, qual é a lógica de a CBF ter um avião e um helicóptero? A CBF não tem que ter avião, nem tem que ter helicóptero. Para que a CBF, que é uma entidade responsável pela organização, o avião e o helicóptero até foram à venda, né? Nem sei se já foram vendidos, mas só para explicar, recentemente adquiriu-se um helicóptero e um avião por valores estratosféricos, a repercussão foi ruim e o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já tinha até colocado os dois meios de transporte à venda. Eu acho que não faz o menor sentido uma entidade como a CBF ter avião e helicóptero. E se tem é porque está sobrando dinheiro, porque é uma entidade responsável ou capaz de arrecadar cerca de R$1 bilhão por temporada. Ela arrecada como o Flamengo, só que ela gasta muito menos do que o Flamengo. Até porque ela não se coloca para organizar, para ser responsável por divisões que demandariam custo. Você cria uma série E, uma série F, uma série G, o organizador, o responsável, ou ele precisaria ser extremamente capaz na parte profissional para gerar receitas com patrocínios, para bancar uma série de operações, ou a conta não fecharia e a CBF precisaria bancar. Só que a CBF não é capaz de gerar receitas próprias ou extremamente gratificantes nem na Série A. Enfim, então toda a nossa discussão ela parte dessa premissa, de que há necessidade de calendário para mais clubes. E se você tem calendário para mais clubes, esse Campeonato Brasileiro da Série A com 20 clubes me causa a impressão de muito time, de times que têm níveis diferentes. Se a gente fosse capaz de enxugar para 18, nem acho que é o caso de enxugar para 16,
mas enxugar para 18, a gente aumentaria o nível, até porque você dividiria a bolada de maneira, você colocaria mais dinheiro nas mãos dos clubes da primeira divisão, você faria com que o negócio se tornasse ainda mais profissional e obrigaria todo mundo a elevar a qualidade. Mas, André, só uma parte aí. Hoje, por incrível que pareça, a CBF premia do primeiro ao 16º da Série A. O Juventude ganhou 11 milhões de reais por chegar em 16º. Quer dizer, então é o seguinte, tá muito melhor do que antes, e só comprova o que tu disseste, porque a Copa do Brasil paga milhões, o Campeonato Brasileiro da Série A paga milhões, em compensação, o da Série B não tem nem prêmio pro campeão, que é uma vergonha, né? Que é uma vergonha. Então, assim, ó, tá tudo errado, né? Tudo bem, a Série A eu concordo que ela tem que ter premiação muito forte, porque é a elite, do primeiro ao 16º, mas a Série B também tem que ter do primeiro ao 16º, a Série C também. A Série C hoje ela mudou a fórmula, o campeonato foi bom, cara. Eu tô acompanhando, agora tem os 2 quadrangulares finais. O campeonato da primeira fase foi muito parelho, talvez o mais parelho do Brasil, com vários times lutando por vaga na reta final, pelas 8 vagas. O campeonato da Série D, a fórmula para acomodar ali, né, para ter mais jogos, são 14 jogos por time na primeira fase. Antigamente eram só 6 ou até 5, né? Agora são 14, tu já joga um pouco mais. E depois é só mata-mata. O campeonato é bem forte, é bem parelho. Então, dá pra fazer, cara. É que tu disseste, a CBF ela é bilionária, só que ela fica elitizando 2 competições e o resto, né? Pra onde é que vai o resto? Então o Cruzeiro vai ser campeão da Série B, assim como o Botafogo foi. Eu me lembro do presidente Durcésio Melo, né, dando uma entrevista, eu participei de uma entrevista assim que ele foi campeão da Série B. Presidente, Botafogo ganhou alguma coisa? Nada, nem um centavo. Nem um centavo, um troféuzinho lá e segue o jogo, né? Então, isso aí, cara, isso não pode acontecer. Dinheiro tem, basta boa vontade e entregar na mão de quem conhece também. Só uma parte rapidinho, Carbone, em cima das receitas, o preço eu estava chamando a atenção para o fato de até o 16º colocado do brasileiro receber, né? Isso faz parte da cota de televisão aberta. Houve uma série de mudanças, então é legal até explicar para quem está assistindo a gente. Hoje, todos os times que participam da Série A, eles recebem em TV aberta, na teoria, em condições iguais. Como é que funciona? Você pega o bolo de 1 bilhão, 2 bilhões e divide 40% de maneira igual. Então, nessa primeira parte de 40%, todos os times recebem o mesmo valor. Você parte para uma segunda parte de 30%, que é atrelada à classificação final do campeonato. Só que só do primeiro ao 16º recebem. Essa é até uma discussão entre os clubes. Por que o 17º, do 8º, 19º e 20º, os times que caem não participam desse bolo se eles também estiveram no campeonato? O Atlético Paranaense foi quem votou contra a divisão, incluindo também os rebaixados. E eu sou a favor que eles também participem desse rateio. E aí tem mais 30% para dar a composição final da bolada em TV aberta, que se dá de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. O cálculo básico é, se seu time fez um jogo na TV aberta, se o seu time passou na TV Globo nesse fim de semana, saiba que ele embolsou mais ou menos 1.200.000, quanto mais jogos, maior a grana que entra. O que pega hoje, e esse também renderia um podcast extremamente legal, como essa divisão que ficou bacana na TV aberta se tornou absolutamente irreal no pay-per-view. Hoje o pay-per-view segue, na teoria, um modelo de distribuição de acordo com o número de assinantes que se declaram torcedores do seu time, a proporcionalidade. Então estamos aqui nós três, eu assino o pay-per-view e coloco Portuguesa, eu não mando nada para Portuguesa, porque a Portuguesa não tem divisão. O Carbone diz para um time verde, o Pretzel diz para um time vermelho, sem citar nomes. O Carbone, a assinatura do Carbone, esse percentual vai pro time verde, quase, e o Pretzel vai pro time vermelho. Só que, se fosse assim na proporcionalidade, seria bem legal. Só que Corinthians e Flamengo, por conta de uma negociação anterior, conseguiram colocar um valor mínimo garantido para eles. E o valor mínimo garantido distorce tudo. O Flamengo salta ele parte de 160 milhões de reais, o Corinthians parte de 110 milhões de reais. O terceiro e o quarto são São Paulo e Palmeiras, aí já dentro da proporcionalidade. E o Corinthians, o Palmeiras, eu vou só pegar aqui direitinho, só para não passar nenhum número errado. Não, eu te ajudo para quem ganha menos. Quem ganha menos ganha 400 mil. E o Flamengo ganha 160 milhões. 440 mil. Ó, peguei aqui. O São Paulo com 36 milhões de reais, o Palmeiras com 32, Vasco e Grêmio 29, Cruzeiro 25, por aí vai. Se fosse só pela proporcionalidade, só para vocês entenderem, o Flamengo, em vez de pegar 160 milhões, ele pegaria 76 milhões. O Corinthians, em vez de 110 milhões, pegaria 48. Mas esse é o assunto que eu acho que a gente vai fugir um pouquinho da pauta. Qualquer dia a gente debate sobre esse tema.
Para essa temporada tá funcionando assim. Eu até vou depois levantar se esse direito mínimo garantido para Flamengo e Corinthians prevalece para os próximos anos. O Palmeiras chegou a ter um valor mínimo garantido, só que o prazo do contrato estabelecido entre as partes já acabou. Então o Palmeiras voltou à realidade de todos os outros. Tem time ganhando, assim, o número é assustador. Mas tem 6 times, eu vou falar os times. Peraí. São 6 times que ganham: Atlético Goianiense, Avaí, América, Juventude, Red Bull Bragantino, Cuiabá. Esses times somados, eles ganham 2.800.000 reais. Você pega a soma todos esses, Cuiabá também, não sei se eu falei o Cuiabá, mas esses 8 times somados, eles ganham 2.800. Eles somados, eles equivalem a 400 vezes menos do que ganha o Flamengo. Não, o presidente Petralha deu uma entrevista, até postei aqui no nosso blog, né, no nosso Yahoo. Ele disse que a Liga não sai também por causa disso. A Liga não vai sair, porque o Flamengo e o Corinthians querem receber o contrato integral anterior. Então assim, eu não assino com a emissora de TV, né, mas eu quero receber o mesmo valor que eu recebia lá. E aí não fecha, não tem como. A desproporção, ela vai continuar. E o Flamengo, tirando o Corinthians, ele ganha mais que todos os outros 18 juntos, cara. Isso aí não dá, cara. Os caras querem fazer futebol de que jeito, assim? O Flamengo não é culpado. O Flamengo não é culpado. Eu concordo que o Flamengo não é culpado. Mas o Flamengo também tinha que abrir mão de alguma coisa para que houvesse um equilíbrio, né? Porque aí é brincadeira também. Então, cara, é muito desproporcional a situação. Muito. Eu até fiz a conta, assim, o Flamengo embolsa 160, o Flamengo não conseguiu passar do mínimo garantido, ele precisaria ter muito mais assinantes, mas não conseguiu. Então o Flamengo embolsa 160 e a soma de todos os outros, exceto o Corinthians, dá 163 milhões de reais. Imagina. Aí, desculpa, mas aí o Flamengo tem que receber mais. Ninguém tá aqui para discutir o contrário. Né? No pay-per-view tem que receber mais. Mas a proporcionalidade ela tem que valer para todos, enfim. Claro. Mas fugimos um pouquinho da discussão, é que o tema é meio palpitante. Não, viu? Até não fugimos, porque a Liga acabaria com esse campeonato aí, né? Aí é que tá o detalhe, teoricamente. E você não acha, Nicola, até voltando, pegando o gancho nisso e voltando para o assunto do episódio. Você não acha que seria melhor corrigir essa distorção, esperar uns anos e aí ver se realmente vale a pena para voltar diminuir para 18 clubes? Porque me parece que essa distorção ela é tão grande, que tanto faz ser 16, 18 ou 20 clubes. Quem está na rabeira ali vai brigar contra o rebaixamento, sempre. Provavelmente os que vão cair vão ser sempre os mesmos, né? Sejam 16, 18 ou 20. É um ponto importante. Eu só acho que com menos clubes a gente distribui melhor, a gente distribui mais. E aí pode premiar aqueles que têm mais capacidade, embora o pay-per-view dessa forma distorcido não exista o menor sentido. Uma outra coisa em cima da discussão inicial do nosso podcast, eu acho que a gente precisaria fazer uma tentativa com 18 clubes para entender como é que funcionaria. O segundo ponto é diminuir o número de rebaixados a partir de uma diminuição do campeonato. Claro. Talvez 4... eu não sei, 4 em 20, eu até acho que o Pretzel acho que vai discordar. O Pretzel acho que 4 em 20 é muito. Mas eu tentaria 3 em 18. 4 em 20 tá correto. 4 em 20 tá correto. Eu tentaria 3 em 18. Eu acho que 3 em 18, 3 rebaixados com 18 times seria a minha fórmula mágica. Embora eu deteste essa coisa de ficar mudando, né? Então, quando o Arboni acabou de sugerir, não valeria a pena primeiro ajustar o pay-per-view para depois testar? Eu acho que vai ser bem difícil esse acerto com o pay-per-view, com o Flamengo e o Corinthians, que são beneficiados talvez não seja a palavra, mas eles têm benefícios nas negociações com a Globo há bastante tempo. Eles são clubes que, por conta da relação, por conta da audiência, por conta do fato de terem as maiores torcidas do país, eles sempre conseguem negociações melhores do que os demais, né? Só que essa negociação específica, a desproporção que existia na TV aberta foi corrigida. Só que o pay-per-view veio para manter o status quo na mesma, entendeu? Então eu acho que a gente precisaria ter 18 times na primeira divisão com 3 rebaixados. E aquela ideia que é usada em alguns países da Alemanha, de que o terceiro, o time com o penúltimo e o último rebaixados de maneira direta. O terceiro, o antepenúltimo no caso, ainda iria por uma repescagem. Eu acho que ele não é muito justo do ponto de vista financeiro, porque você coloca ele para jogar contra um terceiro que vem de uma realidade financeira
completamente desigual. Mas é algo que mexe tanto com o país, cara. Eu vejo isso em Wembley, na Inglaterra. Eu acho que é uma coisa que a gente podia discutir. Mas tu dá chance pro incompetente, né? Tu dá chance pro incompetente da elite contra tendo muito mais dinheiro, né? Tu dá chance pro incompetente da elite contra o coitadinho que pariu uma bigorna pra subir. Pelo amor de Deus. É que assim, a comoção nacional é tão grande, cara. É um movimento tão grande no fim de uma temporada que me faz ter vontade de experimentar. Mas esse ponto pesa muito, né? Porque você premia um que tem muito dinheiro e que se mostrou incompetente para jogar contra um que superou todas as dificuldades, fez uma baita... Mas assim, com 18 times, Pretzel, a gente teria muito mais vezes times grandes jogando a segunda divisão, né? A gente já tem, né? Nessa nossa realidade, por exemplo, nessa temporada a gente tem 4 times... Se você puser o esporte, você tem 5 times relativamente pesados, o esporte né? é grande, muito grande no Nordeste. Mas assim, muito grande. Tem 2 bem pesados, né? Não, tem 3 bem pesados, tem 3 Grêmio, gigantes. Cruzeiro e Vasco, né? Tem 3 que fazem parte daquela nossa relação de 12, né? Mas o Bahia já rompeu isso, né? O Bahia, pelo tamanho da torcida brasileira, já rompeu isso também. Acho que ele é grande também, gigante. Eu não sei como a SAF vai transformar isso, talvez, Pretzel, se os pequenos se transformarem em SAF antes dos grandes, esse ciclo de times grandes jogando a segunda divisão se torna ainda mais presente, ainda mais evidente. O nosso elitista Nicola, por exemplo, ele provavelmente condena não, mas ele não é admirador do trabalho do Mirassol, que tem um trabalho de anos que o Mirassol ganhou. Gigante. Viu? O Mirassol ganhou a 4ª divisão, está às portas de subir para a 2ª, está na 3ª, foi campeão com o Eduardo, está às portas de subir para a Série B, inédito, né? Ainda faltam 3 rodadas, mas já abriu 4 pontos em cima do Volta Redonda, que é o 3º. Então é o seguinte, cara, o Nicola é contra esse projeto, porque o Nicola acha que com 18 times não surge um Mirassol. Com 18 times é difícil surgir um Mirassol na Série A do Brasileiro. Então o Nicola ele quer um campeonato onde só a elite jogue, entendeu? Com a Portuguesa. É isso que ele quer fazer. Eu sou contra isso, né? Você acha que 2 times faria tanta diferença assim? Eu acho. Sabe por quê, Nicola? Pegando o ponto que o Pretzel falou e colocando uma pimenta para você nesse elitismo, nós temos os 12 tradicionais aí que todo mundo conhece, os 12 grandes, entre aspas, porque alguns, infelizmente, ficaram menores, mas voltaram, enfim, acho que todos eles são grandes, porque tem torcida grande. Aí você tem o Bahia, que tem uma torcida já semelhante a essas, né? Semelhante a do 12º grande, ou seja, ele é grande também. Você tem o Atlético Paranaense, que tem um trabalho incrível, já são 14. E você tem o Red Bull Bragantino, que não tem torcida dessa maneira, mas tem dinheiro. Ou seja, você tem 15 clubes aí que, em teoria, se você fosse fazer uma primeira divisão hoje, eles não, com 16, 20 ou 25 clubes, eles não faltariam, eles sempre estariam aí. Quanto mais você diminui esses 20 clubes, mais chegar perto e mais eles vão ser rebaixados. Tudo bem, você valorizaria a segunda divisão com esses times, como está valorizada a atual. Mas não sei se é a melhor forma. E teria 18 na Série B, Nicola? Também. 18 na Série B, a partir da C. A partir da C eu aumentaria, Pretzel. A partir da C eu começaria a ampliar um pouquinho. É assim, vamos falar o português bem claro? Vai ofender torcidas, daqui a pouco vai ter gente reclamando, vai ter gente protestando. Mas tem times que não têm capacidade para se manter na primeira... Para se manter, não. Para jogar a primeira divisão. A campanha do Juventude na Série A é horrível. A campanha do Juventude na Série A. O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. O Juventude já foi, viu? Mas já foi bem na Série A também. O problema não é o Juventude. O problema é a forma como o Juventude alcança a primeira divisão do futebol brasileiro. Alcança com enorme dificuldade. Até outro dia ele estava na Série C. O Antônio Carlos Zago é quem começa esse processo de retomada do time de Caxias, que é super tradicional, parceiro, enfim. Não estamos discutindo história. A gente está fazendo um raio-x da realidade hoje. Juventude volta à primeira divisão sem condição para isso. Sem capacidade financeira, sem se estruturar. Mas ele vai lutar para se manter, porque depois ele vai crescendo. A vida é assim. Ou tu acha que o Brighton, hein? O Brighton hoje está entre os 5 primeiros da Premier League, depois de 6 rodadas, ok? Tu acha que foi fácil pro Brighton chegar na Premier League? Tu acha que foi fácil? O Brighton já tá umas 3 divisões na Premier League. Mas até ele chegar, tu acha que foi fácil? O Nottingham Forest, que foi campeão da Champions League, foi campeão.
na década de 70, agora que ele voltou, o Manchester City é a mesma coisa, era muito grande, depois ficou pequeno, voltou a ser gigante. Quer dizer, então é o seguinte, ó, de acordo com o teu pensamento, o futebol não precisa ter vários clubes existentes no mundo, então. Não. É só tu fazer um nicho, assim... Não, mas eu acho que a diferença... Não, Prédio. A diferença olha de só, dois em Portugal, clubes não é tão grande assim. Mas só para te ajudar, em Portugal eram 18. Vocês lembram? Eram 18. E aí a confederação subiu para 20. Num país que é pequeno, que é menor... Eram 16 e foi para 18. Eram 16 e foi para 18? Agora é 20. Então, eram 16 foi para 18, agora é 20. Não, agora Portugal é 18. É 20 agora. Agora é 18. O campeonato português não pode servir de referência. O nível técnico do campeonato português não, mas eu tô falando que, viu, se eles aumentaram... Se eles aumentaram... São 18, eles aumentaram recentemente, sim. Eles aumentaram de 16 para 18. Mas a gente tem que sempre entender que quando você aumenta, você está querendo fazer política. O campeonato argentino estava com 24 times. Estava com 24 times. A ideia cabe mais um, aquela coisa de vamos fazer politicagem, vamos agradar todas as federações, vamos ter mais gente. Eu estou pensando no bem do futebol, eu não acho que eu estou querendo ser elitista, porque com 18 times na primeira divisão, se a gente já tem 3 gigantes na Série B, imagina, talvez fossem 4. Então a gente vai ter uma Série B mais forte, a gente vai ter a capacidade de vender melhor a Série B em relação a direitos de transmissão, em relação à organização. É premiar os melhores, é premiar aqueles que se organizam, é premiar aqueles que se colocam ou fazem da profissionalização o seu caminho. E aí, Prétio, não é ser elitista colocar o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Cruzeiro na segunda divisão. É mostrar para eles que, apesar deles serem muito mais tradicionais, terem muito mais torcida, se eles não se profissionalizarem, eles vão ficar batendo e voltando toda hora. Agora, se seguirem o caminho da profissionalização, vão fazer, por exemplo, como o Red Bull Bragantino, que vai passar sempre distante da zona do rebaixamento, apesar de não ter torcida e apesar de ser um clube super recente. Eu sou a favor da gente premiar os melhores, sou a favor da gente premiar aqueles que trabalham... sem aquela história do diretor de futebol que só tá lá porque tem muito voto no sócio, entre sócios, aquelas coisas todas. Eu também sou contra o amadorismo, mas eu também, por exemplo, olha onde é que tá o Santa Cruz de novo, né? O Santa Cruz foi ao inferno, voltou para a primeira divisão e tá na quarta divisão de novo, sem divisão agora em 23. Um time desse não pode ficar sem divisão. Não pode ficar, a Portuguesa não pode ficar sem divisão. O Paraná Clube, mesmo com todos os problemas financeiros que ele tem, não pode ficar sem divisão. Então a CBF, ela dá de ombros para isso, cara. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode, viu? Olha só, clubes dessa tradição que não tem o que jogar, cara. Que vão jogar 4 meses lá para tentar uma vaguinha. O Caxias está há anos na Série D, que também é um clube de tradição. Eu tô pegando os mais... O América de Natal conseguiu subir agora. Depois de anos também. Já teve na primeira divisão em 97, em 2007... Então, cara, é isso que eu quero dizer. O Brasil é um continente de clubes de muita tradição dentro dos seus estados. E há divisões nacionais que você pode incorporar tudo isso aí. Aí eu tô saudando que surgiu o Tocantinópolis, no estado que não tem tradição. Eu tô saudando que agora surgiu o Amazonas, né, que é um clube menor também, para jogar lá na Arena da Amazônia, certo? Eu acho que o Brasil é muito grande para a gente ter isso aí que tu tá propondo. Né? É só isso. Só uma parte rapidinho, Carboni. Assim, eu torço para Portuguesa, embora muita gente não acredite, eu torço para Portuguesa, estava nesse final de semana. Mas eu também torço, eu adoro a Portuguesa. Mas eu torço de verdade, você é um simpatizante, você... Não, eu adoro, eu torço mais para Portuguesa do que tu, porque tu tu fica muito brabo, tu xinga no estádio, eu não. Assim, você é um simpatizante e os simpatizantes são bem-vindos, a gente não tem problema com simpatizante, não. Já lotamos alguns estádios com a ajuda de vocês, mas eu sou de fato um torcedor da Portuguesa. Só que eu não posso entender, Prétio, que a Portuguesa tem que ter um espaço na elite do futebol brasileiro pela história. Não, cara. Mas ela não precisa estar na elite, mas ela tem que estar na Série E. Ela tem que estar na Série E, nesse momento, jogando para tentar voltar para a elite. Nesse ponto a gente converge, a gente concorda. Mas é assim, o Santa Cruz, a Portuguesa, o Paraná, são times que você citou, o próprio Caxias, são times que perderam a mão, Prétio. A Portuguesa ela foi saqueada por anos. E depois de ter sido saqueada, ela deixou de ter organização, ela deixou de ter estrutura, ela envelheceu e os torcedores ficaram
super velhos, e a Portuguesa, ela estava a ponto de fechar. Eu imaginei que a Portuguesa em algum momento fosse fechar as portas e eu não ia ter time para torcer. Até que surgiu um maluco chamado Antônio Carlos Castanheira. O cara revolucionou as coisas de maneira lenta e gradual, a passos de formiga, porque a Portuguesa bateu no fundo do poço e as coisas têm melhorado, com dificuldades, com erros, com acertos, enfim. Mas ela não acabou, ela tá aí, vai disputar a primeira divisão do Paulista, é isso que eu quero dizer. O Brasil é um continente futebolístico, cara. Um continente futebolístico. Pô, é isso que eu quero. Pô, sabe, se a gente for jogar com 18 ou 16, vai ficar demais, cara. E cada vez maior o bolo, né? Porque o bolo da segunda divisão ele já é menor. É isso que eu acho também, né? Você tentar assim, equilibrar 18, receitas. Você tentar equilibrar receitas. Com 18 e mais times grandes jogando na segunda divisão, a gente teria a capacidade de negociar bem a Série B também. Para que não existisse um desnível ou uma... Por exemplo, hoje os times da primeira divisão, eles recebem entre 40 e 150, 200 milhões de reais em direitos de transmissão. Você vai para a Série B, exceção aos grandes que aceitam jogar pelo pay-per-view e estão ganhando mais ou menos 25, a realidade dos outros é de 6 a 8 milhões de reais. Então, se você cai para a Série B, você está caindo numa realidade financeira muito pior. Se você tem séries A e B um pouquinho menores, você pode diminuir essa diferença. Você pode fazer uma Série B mais gorda, pagando melhor, até porque vai ser um outro produto não tão bom quanto a Série A, mas vai ser um produto legal também. Enfim, são ideias a CBF, vocês acham que a CBF não consegue, por exemplo, fazer as divisões com 20 times e vendendo o campeonato para como ela faz, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? O Paulistão Açaí, estou dando um exemplo. Não pode fazer a quarta divisão, né? Vender para um patrocínio só, né? Para que feche o bolo, pelo menos, para essas equipes, cada um na sua proporção. É possível fazer isso, cara. É possível fazer isso. André, eu acho que assim, ó, a Copa União de 87, onde o Flamengo foi campeão, né? E a CBF não tinha dinheiro para organizar, aí os clubes tomaram conta, foi aí que surgiu o Clube dos 13, em 1987. Tu nem era nascido ainda, né, André? 87, né? Nasci em 86. 86, então tu tinha um ano. A Copa União de 87, para mim, foi um marco, foi um grande campeonato, que só teve um turno só, um campeonato feito na emergência, com 16 times. Então eram os 12 grandes, mais o Bahia, e aí convidaram o Goiás, o Santa Cruz e o Coritiba, certo? E aí virou a Copa União com 16 times. E ficaram 2 turnos, muito rápido, né? Um primeiro turno com 8 jogos e o segundo turno com 7, para classificar os 4 melhores para a semifinal. E foi um campeonato com média de público de 22.800 pessoas, até recente era o campeonato com a maior média da história, né? E essa elite que o Nicola falou foi espetacular, não teve rebaixamento, né? E eram 16. É possível fazer? Mas aí depois a CBF ficou brava e criou o módulo amarelo lá, que também tinha os outros times, o Sport, o Atlético Paranaense, o Guarani e tal, e outros, né? Então é possível fazer? Então, se não quer fazer 8 divisões com 20, faça 8 com 16. E aí também pode ser, caindo 2, subindo 2. Também ficaria interessante, né? Mas eu acho que o Brasil é um continente futebolístico. E agora a gente pode... eu vou mostrar aqui para Nicole Pretzel como se faz no resto do mundo. A tendência do resto do mundo, o que as principais ligas estão fazendo. Eu vi o histórico, né, de aumentos e diminuições de participantes, e de longe a Itália é o país mais louco para isso, né? A Itália, depois da Segunda Guerra, foram 20 clubes, e as mudanças são muito lentas, né? Foi para 18 clubes e ficou, na década de 50 e 60, ficou 18 clubes. Aí, entre 67 e 88, ou seja, 21 temporadas, com 16 clubes. E aí voltou a aumentar. Aí aumentou para 18 clubes de 88 até 2004. E de 2004 até hoje estamos em 20 clubes. Alguns clubes, a maioria foi assim, por exemplo, o Campeonato Espanhol também tinha 18 e foi para 20. Portugal tinha 16, como o Pretzel falou, foi para 18. Só 2 campeonatos diminuíram, mas em contextos muito específicos, que vocês vão ver agora. A Premier League começou com 22 clubes nas 2 primeiras temporadas e logo foi para 20. E é assim desde 95. A Bundesliga, depois da unificação da Alemanha, foi para 22. E aí depois logo... foi para 20. Depois logo no segundo campeonato já estava com 18, como está até hoje. Se eu não estou enganado, André, foi na Bundesliga que teve um campeonato de mata-mata aí, ou foi na La Liga?
lembra recentemente, eu acho que na década de 90, que deu crise até, porque era aquele negócio, ou o Bayern ou o Real Madrid, não sei, alguém fez, né, 20 pontos mais que o oitavo, e teve mata-mata lá também, isso aí teve também, e aí foi um debate assim um debate que realmente atrapalhou o campeonato e voltou a ser disputado nisso que tu tá falando. Então, assim, nos últimos 30 anos, a tendência não é diminuir. A tendência é aumentar até chegar a 20. Nas 10 principais ligas da Europa hoje, Inglaterra, Espanha, Itália e França tem 20 clubes. A Holanda tem quanto? Alemanha, Portugal e Holanda tem 18. 18. A Rússia, que é o 16ª que é a 10ª colocada do ranking, tem 16. E temos 2 países que para mim são surpresa estarem entre os 10 primeiros, mas Áustria e Escócia. Eles só têm, como são países muito pequenos, eles só têm 12 clubes em cada um. E a Áustria nem é tão pequena assim. Enfim, eles não são tão pequenos assim, mas eles têm 12 e os regulamentos, eu tenho que compartilhar com vocês que eles são muito bons. Na Áustria, por exemplo, você tem 12 clubes só, certo? O que eles fazem? Eles jogam 2 turnos, são 22 jogos, certo? Só dá 22 jogos. E aí, o campeonato se divide entre os primeiros 6 e os últimos 6. E eles jogam em turno e retorno entre esses 6 de cima e entre os 6 de baixo. Só que os pontos continuam valendo. Os pontos das primeiras 22 rodadas. Então, se você quiser ser campeão e tá lá em segundo, terceiro, você tem mais confrontos diretos e mais times para você tentar uma operação final. É muito louco pensar nisso, né? Não, é muito louco e tecnicamente ele não é muito atrativo, né? Não sei se porque tu joga, primeiro tu joga 22 vezes. Aí depois, se tu terminar em primeiro depois dessas 22 rodadas, tu tem que jogar mais 10. Tem que jogar mais 10, mas com vantagem, né, Prédio? Sim, com vantagem, viu? Mas depois de 22, tu soma maior número de pontos e tu tem que jogar mais 10 ou tu pode perder esses pontos. É estranho isso. É estranho. E na Escócia, a Escócia é uma coisa mais segura. Também tem 12 pontos, só que em vez de 2 turnos, eles jogam 3 turnos. Essa divisão de 6 e 6 só acontece no finalzinho. E aí é turno único. Ou seja, o Celtic e o Rangers, que chegaram na temporada passada e tal, eles estavam próximos. Estavam 4 pontos. Mas em 5 rodadas, o Rangers não conseguiu tirar a vantagem do Celtic. Eles se manteram mais ou menos iguais ali e o Celtic foi campeão. É só um turno final para dar um... Para dar uma emoção, no fim. Tentar dar uma emoção. Eu sou mais velho que vocês dois. O Campeonato Pernambucano tinha 3 turnos, era uma confusão. O baiano também, viu? O carioca recentemente virou também uma confusão, né? Olha, os austríacos e escoceses é que eles precisam fechar as datas, né, André? Ao invés de fechar 22, tu fecha 32 datas, é isso. Exato, um fecha 32, o outro fecha 38, inclusive, né? Com 3 turnos, mais esse turno finalzinho ali. Mas em alguns países, voltando para o playoff de rebaixamento, alguns países têm o playoff de rebaixamento, a maioria não tem, até porque, né, ainda mais nesses países que se faz hexagonal final contra o rebaixamento, também eles já decidem ali, né? Sempre me vem na cabeça que eu sempre acho que não vai dar jogo. E, invariavelmente, o time que está na primeira divisão acaba ganhando. Mas dá jogo, não dá, Carbone? Dá jogo. E aí eu assisto principalmente na Alemanha, né, quando tem um grande, tem o Hertha Berlim envolvido, o Schalke 04 envolvido. Aí você vê e eles têm uma dificuldade, eles dão um suadouro para conseguir passar do time da segunda divisão. Quando é um time menor, sei lá, o Arminia Bielefeld foi da primeira divisão e caiu nessa fase, nesse playoff. Aí já dá muito mais jogo, aí é quase igual. Eu acho que pode ser uma boa ideia aqui pro Brasil também. Pela Fórmula Nicola hoje, a gente teria o Vasco jogando contra o Curitiba, né, para permanência ou acesso. O Vasco está em 4º na Série B e o Curitiba está em 17º na Série A. Nós teríamos esse confronto aí. Daria jogo. Em geral, o time que chega rebaixado ou quase rebaixado tá em fase péssima, né? Tá brigando contra o rebaixamento, não se acerta. E o outro não, o outro vinha brigando para subir, ganhando. Um tá mais ganhando do que perdendo, mas e o outro ainda tá mais assim, perdendo do que ganhando. Mas tu premia a incompetência, né? A competência, mas é que assim, do ponto de vista comercial, eu acho que é um produto extremamente atraente, cara.
É um produto que é vendível, que cria uma expectativa, você já cria até uma tradição de fazer esse jogo. Enfim, por exemplo, na Inglaterra, os caras abrem o Wembley para fazer um jogo desse. E aí você vê torcida se locomovendo de 400, 500, 600 quilômetros. Outro dia quem foi? Foi o Leeds quem levou um monte de gente pro estádio. Acho que teve um outro time depois, além do Leeds, que levou centenas de, sei lá, eram mais de 20 mil, 30 mil torcedores. Quem que era, Carbone, você lembra? Não lembro. Foi na última edição, foi pra edição dessa temporada. Mas enfim, levou-se gente pra caramba. Foi no Fulham Deve ter também. sido o Nottingham Forest, deve ter sido. Pode né, ser, que é pode ser, porque é um time super tradicional, que inclusive tá invasão de brasileiros, né? O Scarpa vai no começo do ano, recentemente também o Renan Lodge foi contratado, houve sondagem em relação a alguns São Paulinos, não duvido que ou o Luizão ou o Igor Gomes apareçam lá em fim de contrato, enfim. Mas não acho um melhor dos mundos em termos de justiça, né? Mas como um produto comercial para vender, para criar expectativa, para gerar visibilidade num fim de temporada que geralmente é marcada, especialmente em torneios de pontos corridos por poucas emoções, é algo bem legal. Por exemplo, o Carbone ele para assistir onde tivesse a repescagem, mesmo muitas vezes não tendo acompanhado muito do que foi o campeonato. Exato. E tá longe, tá no Brasil, né? Não podemos esquecer que esse jogo normalmente é isolado, né? Só existe esse jogo no mundo passando, porque os campeonatos já acabaram. Quase então, tudo acabou. Ele é um bom jogo para ver. Tem uma coisa de cotas de TV que eu queria falar com vocês para os rebaixados. Hoje, como o Nicola já falou em outras edições, o time está numa realidade absurda lá com, sei lá, 100 milhões de cota de TV, e ele cai para a Série B e ele vai para 6 milhões. Isso parece bizarro, mas cria uma justiça na Série B. Porque se você não tem paraquedas, se você não dá uma grande chance para aquele time que acabou de cair, se dá mais emoção para a Série B no ano seguinte. Mas eu sei que vários países, inclusive a Inglaterra, têm o paraquedas. O time que acaba de cair, ele larga em vantagem na Série B, porque ele acabou de participar da Série A. Pretzel, você acha que isso é justo ou não é justo? O que é mais justo nesse caso? Não, eu acho que deveria ser uma proporção. O Inter, que foi o último quando caiu em 16, ele foi para 17 com a cota inteira da Série A. Foi o último time grande que aconteceu isso, né? Depois, quem caiu a partir de 17 para disputar em 18 já não teve esse benefício, né? Eu acho assim, ó, tu sair, vamos supor, o Inter ganhava 80, tá? Tô dando um exemplo. E aí tu cai para 6, cara, não dá, né? Eu acho que tem que ter assim, ó, pelo menos botar um limite. Tu cai, mas tu fica com 30%, com 25%, entendeu? Eu acho que seria o mais justo, eu acho. Quem tá na Série A. Então, vamos lá, o Juventude tá caindo agora, né? O Juventude provavelmente cai. Então ele vai para a Série B, ele tem que receber 25% do bolo que ele recebia na Série A, eu acho. Acho que seria mais para ele não largar do zero, né, com a punição de ter disputado a Série A. Pô, tu tava na elite, cair pode acontecer com qualquer um. Né? Então eu acho que é isso. Acho que não dá para tu sair desse valor e tu chegar a zero, ou chegar a 6 milhões para disputar a segunda divisão. O Grêmio sofreu muito isso agora, né? O Grêmio voltou a entrar numa crise financeira tremenda. O Grêmio vai subir, eu imagino, apesar de toda a dificuldade que está na Série B, não acabou ainda, hein? Acabou só para o Cruzeiro. Tá todo mundo falando aí, não, ainda não acabou. Vamos aguardar, porque o segundo turno sempre é pior que o primeiro. Mas eu imagino que o Grêmio suba, talvez suba ainda, né? Só com 2 rodadas. Antes tá todo mundo achava que subiria com 5 rodadas de antecedência. Eu acho que vai chegar até o fim. Mas ainda assim, eu acho que seria muito injusto você cair e não receber nada ou só receber 6 milhões. O que você acha, Nicola, do paraquedas? Então, não gosto do paraquedas e acho que já se criou algo mais justo, que é a possibilidade de o clube na Série B receber pelo pay-per-view, dentro da proporcionalidade. E funcionou assim nessa temporada. Vasco e Grêmio, que são 2 times que vendem muito pay-per-view, ficaram com o pay-per-view nessa temporada com 29 milhões de reais, mas aí eles abrem mão da cota de 6 a 8 milhões fixos garantidos. É meio que uma aposta, ó, você vai ficar com a cota fixa ou você vai pegar o valor do pay-per-view que você conseguir de acordo com vendas do seu torcedor. E aí o Vasco e o Grêmio toparam ficar com o pay-per-view, se deram bem. Eles quase triplicaram o valor em relação aos concorrentes. O Cruzeiro ficou com 25 milhões de reais, o Bahia, que é outro grande participando da Série B, ficou com 8. O Bahia praticamente ficou no 0-0.
o número de assinantes do pay-per-view basicamente bancou aquilo que ele teria direito. Eu acho que é uma fórmula de você premiar aqueles que geram mais expectativa, que tem mais torcedor. O que não dá é para você criar uma regra dentro da proporcionalidade e garantir, fazer um mínimo garantido em que tem gente que ganha o equivalente a outros 18 times. Isso para mim não é compatível. Não, mas tu acha justo então que o Juventude dispute a Série A e caia para a Série B e não receba mais nada? Eu não acho justo. Eu não gosto, mas eu não acho. Eu não gosto dessa coisa de você ficar mantendo, de você continuar. Mas não é um paraquedas, é proporcional à divisão que tu estava. Mas é que tá. Então, assim, onde é que eu reparo esse erro, Précio, que você está citando? Eu reparo dando aos times rebaixados um valor pela participação na Série A. Eu estava contando lá no começo, né? Que a divisão da TV aberta é 40% a favor igual disso. 30 e 30. Tu disse que era a favor que o 17º ao 20º recebesse alguma coisa. Isso, então que eles recebam prêmio. Não, mas não é uma cota. É receber esse prêmio, porque hoje eles não recebem. Então, assim, os times que são rebaixados, Prédio, eles recebem só 70% da bolada que eles teriam direito num campeonato que eles disputaram. Eles recebem 40% de forma igual e 30% de acordo com o número de jogos. E aí, vamos jogar a Vera? Vamos falar a verdade para quem está nos assistindo? Tem um monte de clube que quase não aparece na TV Globo. Então, eles recebem 40% igual. O Santos na TV aberta, acho que não apareceu esse ano ainda. Pois é, apareceu, mas bem pouco. Mas dos 30% de aparições em TV abertas, tem clube que pega 4 milhões de reais, pega 3 milhões, é bem pouco. Enquanto vai ter clube que aparece com 18, 20 jogos, vai 16 jogos, vamos fazer uma conta de 16, vai pegar mais de 25 milhões, e outro time vai pegar 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, mas tudo bem, é do jogo, você vai de acordo com a tua audiência, a capacidade de geração de audiência. O que me incomoda é o fato desse time que caiu, que já não ganhou muito com o direito de transmissão com aparições, porque não apareceu muito, até porque a campanha é horrorosa. E você ainda tira esse prêmio desse cara, aí sim eu acho um problema. O cara jogou a primeira divisão, não jogou? O cara fez parte da TV aberta, então o cara tem que receber o pacote completo. A gente já falou de mata-mata e pontos corridos em outras edições do podcast, não vamos falar disso. Mas vamos falar de uma coisa que me incomoda bastante. O critério de desempate no Campeonato Brasileiro é diferente do resto de todo mundo. Por que te incomoda? Quem tem maior número de vitórias como critério de desempate? Só o Brasil. Mas esse é o mais justo. Eu não sei por quê. Eu também. Tu obriga o time a ganhar sempre, claro. Evidente. Mas o saldo que sim. de gols, você obriga o time a vencer por mais gols, a buscar o gol sempre. Mas o campeonato fica atrativo até o fim dos jogos. Mas a vitória, cara, ela te dá tudo, cara. Eu me lembro que a vitória valia só 2 pontos. Vocês não eram nascidos, certo? E aí depois que, como a vitória é muito importante, ela aumentou para 3 pontos no mundo inteiro. Então você ganha hoje, a vitória vale 3, o empate vale 1. Antes era 2 para 1. Então é o seguinte, cara, eu acho que tá correto. Tem que jogar para ganhar. Então é muito melhor. Pô, o São Paulo, por exemplo, na Série A do Brasileiro, ele tá com 12 empates, 6 vitórias. Aí o Botafogo, que ganhou 8, tem que ficar atrás do São Paulo? Por quê? Por quê? Sim. Não, o André Carbone é o culto ao derrotismo do André Carbone. Tu tem que jogar na retranca. Tu tem que jogar na retranca. Tu tem que jogar na retranca. É isso. Saldo de gols é o quê, Prédio? Saldo de gols é ir pra frente e fazer mais gols. Mas o saldo de gols, há times, por exemplo, que não podem jogar ofensivamente. Então a vitória para ele é muito mais importante. Se o Juventude ganhar do Flamengo por 1-0, o que vale mais? O saldo ou a vitória? Me responde. Para mim deveria valer o saldo. Fosse engolido agora. Fosse engolido pelos nossos argumentos. Nessa eu tô com o Prédio. Não acho que eu ouvi ninguém foi engolido, mas eu tô com o Prédio. Eu acho que é mais bacana. Tá sensível que a vitória... demais, Nicola. Tá louco. Não, é que eu acho que a vitória é fundamental. A vitória é o princípio de tudo. Você vai jogar pela vitória. Saldo de gols me incomoda. Até porque às vezes você pode acabar primeiro no time que empata muito. Quem empata muito tem que se dar mal, né, Carbone? É isso. Você empatou muito, você jogou para não perder. O São Paulo jogou para ele. Beleza. A consequência é que se você empatar em pontos com qualquer um, você fica para trás. O Fortaleza. A gente tem. Não, por favor, desculpa. O Fortaleza e o Botafogo têm 30 pontos com 8 vitórias cada um, perfeito? O São Paulo tem 30 com 6 vitórias, né? E 12 empates. Aí tu acha, o senhor André Carbone, no regulamento carbonístico, ele acha que o Botafogo e o Fortaleza não tem vantagem sobre o São Paulo. Olha só que interessante isso.
Quer ver? Ó, deixa eu só ver. Quem faz mais gol. É isso que tem. Saldo de gols, quer ver? Ó? Quem tenta golear. Então, mas por exemplo, Carboni, em cima vamos usar o exemplo do São Paulo. O São Paulo empatou 12 vezes, né? Contra 6 do Botafogo. Tem 8 vitórias do Botafogo, tem 6 do São Paulo. O saldo de gols do São Paulo é 2. O do Botafogo é -3, do Fortaleza é -3. O São Paulo estaria à frente. O São Paulo estaria à frente. Que isso? O São Paulo hoje estaria à frente do Fortaleza e do Botafogo. Encerra o podcast, cara. Mesmo tendo empatado 12 vezes na competição, o time que mais empata é o time que mais. Não, o Ceará empatou mais. Em todos os campeonatos do mundo, o São Paulo estaria na frente. No nosso. Que legal, viu? O André Carboni premia o derrotista, o time que joga para não ganhar. É isso. Parabéns. Premia quem faz mais gol. Mas enfim, para terminar a discussão, agora terminar de vez. Em caso, entendo problemas de calendário, mas um jogo não vai fazer mal. Em caso de empate numa vaga de Libertadores, em caso de empate na primeira posição do rebaixamento, em caso de empate entre o primeiro e segundo colocado. Empate só em pontos? Empate só em pontos? Jogo extra ou vale o que vale para todas as outras posições, ou seja, vitórias? Isso aí, assim, para Libertadores ou para rebaixamento, né? Libertadores, rebaixamento ou título? Não, o título eu ficaria com quem tem mais vitórias, que aí tu premia quem buscou lá na frente, né? Ganhar sempre, ponto. Mas para Libertadores e para rebaixamento, aí eu acho que para ter um atrativo, como o Nicola adora, né? Um jogo para encher o estádio, eu acho que poderia fazer um jogo extra. Aí poderia fazer. Mas não dá, sabe por quê, pessoal? Porque vai ter vezes que vai empatar entre 3 times, entre 4 times, tem que criar um novo campeonato. A ideia do Carboni é assim, se empatasse, eu acho que a gente podia diminuir o número de critérios para a realização de um jogo extra. Empatou em pontos, empatou em vitórias. Mas não dá, é muita... o segundo critério é o critério carbonístico, o segundo, que é o saldo de gols. Querer fazer muita fantasia, aí não dá. Eu quero a bagunça, mas nem tanto. Jogo extra, nas principais ligas ele não existe, ele só existe na Itália, voltando agora, né? Quando o empate for entre o primeiro e o segundo colocados. Só o caso específico. Aí esquece-se os outros empates. Tá. Cara, o Flamengo foi campeão. Em Portugal, o critério de desempate é confronto direto. Então muito louco, porque. Mas é muito louco isso, sabe por quê, Carboni? Porque você tem a classificação. Assim, né? Na Champions é assim. Você tem a classificação do campeonato, tá rolando lá a classificação, ele se baseia sempre por saldo de gols, mas e aí, em geral, eles estavam deixando esses clássicos para as rodadas finais, né? E aí, nas rodadas finais, com a realização dos clássicos, o confronto direto acabava determinando uma mudança na posição, enfim. Eu achei meio esquisito, mas faz parte. O Flamengo foi campeão da América em 81 com 3 jogos, lembra? Não tinha saldo de gols. Tu ganhava um, o teu adversário ganhava outro, tu tinha o terceiro jogo. Isso aí aconteceu com o Cruzeiro também, contra o River Plate, em 76. Eu gosto disso aí, viu? Uma decisão de um campeão, onde tu ganha um jogo, o adversário ganha outro, tu vai pro terceiro jogo em campo neutro. Eu gosto disso aí. Eu gosto. O problema é data, né, Preto? Tem um calendário bacana, a gente tá com um calendário bonzinho, né? Não, aí é que tá. No momento ficou complicado, mas antigamente era assim, e eu achava interessante. Agora vamos para as considerações finais de Jorge Nicola. Eu esperava o Pretzel mais agressivo mais contundente em relação à defesa dos seus argumentos sobre o campeonato com 20 clubes. Eu senti ele meio calmo, tranquilo. Não sei se foi um final de semana bom, de muita paz, de muito namoro, de muita espiritualidade. Eu senti ele até um pouquinho menos arrogante, menos metido, menos prepotente. Pretzel, continue nessa linha. Gostamos muito de você assim. Um beijo, viu? Considerações finais de Alexandre Pretzel. Depois desse ataque gratuito, eu não tenho mais nada a dizer, né? Porque, sinceramente, eu não estou entendendo absolutamente nada, viu, do que está acontecendo. Mas é o seguinte, ao contrário de alguns que são elitistas, certo? E que querem sempre ver os mesmos ganhando, os mesmos chegando, né? Que não querem ver um time organizado como o Mirassol, que é uma espécie de clube empresa, chegando, ou com o Botafogo de Ribeirão Preto se recuperando, ao contrário desses, né? Que entendem que o seu próprio time, por exemplo, pode ficar sem divisão. Eu sou favorável a 8 divisões de 20 times cada um. Porque aí a gente vai ter o Santa Cruz jogando, o Paraná jogando, a Portuguesa jogando, o Caxias jogando, só para citar esses 4 dos mais conhecidos. Mas o próprio Brasiliense, que sabe, que tem, o cara tá preso lá, mas que fique, mas assim, é um clube que já tem uma ideia, outras equipes também tradicionais, certo? O futebol brasileiro é muito grande, mas muito grande, para a gente ficar apenas, né, nesse nicho bem pequenininho.
Muito obrigado, Pretzel. Muito obrigado, Nicola. Obrigado a você que viu ou ouviu o Segunda Bola. E até a próxima semana. Valeu!